Salve galera, beleza? Estamos aqui para a resolução de uma questão muito linda, muito bonita, completa, holística aí da física, tá? Mais especificadamente sobre MHS, tá? Então é uma questão bem massa e eu vou resolver com vocês aqui com calma. Vocês vão perceber o quão completa essa questão é e por quantos assuntos assim interessantes ela passa, tá? Então basicamente a gente tem uma mesa que tem uma barra de massa M, que tem essa barra uniformemente distribuída ao longo do comprimento dela, e ela está vindo com a velocidade V0, que é constante nesse primeiro trecho aqui, né? A gente pode chamar esse aqui de trecho 1, né? A gente pode chamar esse daqui de trecho 1 e esse daqui de trecho 2. O trecho 1, se vocês perceberem, ele é um trecho liso, então a gente vai considerar que a velocidade V0 é constante. Só que ele vai chegar numa região que tem atrito, então a partir daí ele vai começar a decrescer a velocidade dele, tá? E aí vocês podem até estar pensando aí, o que essa questão tem a ver com o MHS, mas calma que o MHS vai aparecer para vocês, beleza? Então, ó, primeiramente, galera, uma coisa que a gente tem que se perguntar é, como é que essa barra é freada exatamente? Vai chegar um determinado momento, vamos fazer um desenho aqui bem rápido, ó, desenhando aqui um pouco menor, né? Que essa barra vai estar parcialmente sobre a minha região rugosa, né? E o resto dela vai estar aqui parcialmente apoiado na região lisa. A região rugosa, galera, a gente sabe que ela vai realizar uma força de atrito. Afinal, ela é rugosa, né? Então vai ter uma força de atrito para cá. E essa força de atrito, a gente bem sabe que ela vale μ vezes a normal. E a normal, galera, nesse caso, é só a normal de sustentação da parte da barra que está sobre a minha superfície rugosa. Então, qual que é a parte da barra que está sobre a minha superfície rugosa? É essa parte aqui, ó. Então, a minha superfície rugosa é responsável por sustentar apenas essa parte azul da minha barra. Essa outra parte aqui, que a gente pode desenhar de preto, por exemplo, essa outra parte aqui, ela é sustentada pela parte lisa ainda, né? Então, ela é sustentada pela parte lisa. Então, a gente pode escrever que a normal, ela é igual o peso da parte azul, certo? E galera, vamos considerar que entrou um comprimento X da minha barra na minha região rugosa. Então, a gente sabe que X está para a massa vamos chamar de massa linha, né? Da barra que está sobre a minha superfície rugosa, enquanto o comprimento todo dela, L, vamos chamar de L aqui, né? Está para a massa total, né? É uma regra de 3 simples. A massa não está uniformemente distribuída, então o comprimento total está para a massa total, assim como o comprimento parcial está para a massa parcial. Daqui a gente chega que M' é igual X sobre L vezes M. Beleza? A gente tem isso. Então, a gente sabe que a normal vai valer o peso dessa M', né? Que é essa M' vezes a gravidade. Então, vai ser mg sobre L vezes x. E aqui já começa a entrar na sutileza do MHS, porque como a gente bem sabe, um MHS, desprezando o sinal, né, colocando a força como módulo dela, é uma força que é traduzida como K vezes x. A força é diretamente proporcional ao meu deslocamento. Isso traduz um movimento harmônico simples. E aqui a gente está vendo exatamente isso, porque se a gente perceber, essa parcela aqui, ela é constante, mg sobre L é constante, então é uma constante vezes o meu deslocamento x. Então a gente já começa a enxergar um MHS, tá? E aí começa a acontecer algumas coisinhas legais. Mas vamos descendo aqui que vocês vão logo perceber por que isso é legal, né? Se a gente desenhar aqui o gráfico da nossa força de atrito, mas antes, vamos aqui comigo, ó. Lembra que a força de atrito era μ vezes a normal, né? Então vai ser μ mg sobre L vezes x. E agora faz mais sentido a gente pensar no MHS, né? Porque de fato a força de atrito ela está se opondo ao movimento da barra. Então ela é como se estivesse funcionando como uma mola para essa barra. Por quê? Porque é uma constante vezes o x. Quanto mais a barra entra na superfície rugosa, mais a força de atrito impede que ela entre. Então, novamente, a gente tem uma expressão que se traduz como... A gente tem uma expressão que se traduz como K vezes x, certo? A gente tem uma expressão, esse aqui é o K e está multiplicado pelo x. Então, a gente já está vendo onde é que o MHS entra nisso, né? Vamos desenhar aqui agora um gráfico. Então, deixa eu inserir aqui para vocês um gráfico.
deixa eu inserir um gráfico aqui, que ele vai descrever como é que essa força de atrito se comporta. Ó, galera, aqui é força de atrito e aqui é x. A gente percebe que essa daqui é uma equação de uma reta, né? Y igual a x. Então é uma equação de uma reta que passa inclusive pela origem, né? Então vamos desenhar essa reta aqui. É basicamente essa a reta que a gente tem, beleza? Então vem comigo, vem comigo. Vamos desenhando aqui, ó. Então, por exemplo, a força de atrito, ela começa quando o x é zero, ela vale zero. E quando o x vale L, ou seja, a barra entrou por completo, a força de atrito atinge seu valor total, seu valor máximo, né? Que basta a gente substituir L aqui nessa expressão. Então, é μmg. O L vai cortar aqui, né? Então, é μmg. Beleza? E se a gente bem reparar, a área desse triângulo aqui, ela indica o trabalho da força de atrito, né? Ou melhor, o módulo do trabalho da força de atrito. Por quê? Força vezes deslocamento tem unidade de trabalho, né? Então a área aqui dessa curva é trabalho. A gente bem sabe, né, que o trabalho é a integral de f dx. E a integral é a área debaixo de uma curva. No nosso caso aqui, a nossa curva é esse triângulo. Então, a gente pode escrever melhor do que isso. A gente pode escrever que o trabalho da FAT, o módulo do trabalho da FAT, ele é igual à área desse triângulo, base vezes altura sobre 2. Qual que é a base? L. A base? L. Qual que é a altura? μmg. Então, é μmg sobre 2. A gente tem o trabalho da FAT. E agora aqui entra uma questão interessante. A barra, inicialmente, ela estava chegando com a energia mv0² sobre 2. Ela estava com essa energia cinética. Era a única energia do problema. Só que a força de atrito vai realizando um trabalho sobre a barra e retirando dela essa energia. Lembra, o trabalho da FAT é sempre negativo, né? Então, o que vai acontecer? Se o mv0² sobre 2 for maior igual ao μmgl sobre 2, no caso de ser maior, significa que a barra passa. Ela tem mais energia do que a FAT consegue retirar até o momento que a barra entra completamente ali na superfície rugosa, né? Então é aquele momento que está aqui, né? Deixa eu desenhar aqui para ficar claro. A minha barra entrou aqui por completo, ela acabou de entrar na minha superfície rugosa, né? Aqui era liso, aqui era rugoso. Ela acabou de entrar. Então, isso é quando o mv0² sobre 2 ele é idêntico ao μmgl sobre 2. Ou seja, o trabalho da FAT era suficiente para tirar toda a energia cinética, mas não mais que isso, né? Até porque a FAT é uma força resistiva. Então, ela conseguiu tirar e a barra parou ali bem quando ela acabou de entrar. Agora, se o mv0² sobre 2 é maior do que o μmgl sobre 2, a força de atrito até a barra entrar na superfície rugosa, ela não é suficiente para frear a barra. Ou seja, a barra passa, a extremidade esquerda da barra passa da superfície rugosa. É claro que a força de atrito, a partir daí, continua realizando trabalho. Mas no nosso gráfico, a força de atrito agora fica com um valor constante, né? Porque a barra agora está completamente em cima da superfície rugosa, então a normal fica constante, porque o peso da barra é constante e a força de atrito é constante. Então a área debaixo da curva seria agora de um retângulo, né? E, eventualmente, chegaria uma hora que a FAT frearia por completo a nossa barra. O fato é, se mv0² sobre 2 é maior ou igual μmgl sobre 2, pelo menos a superfície esquerda da barra atinge a superfície rugosa, ou seja, a barra entra por completo na superfície rugosa. Agora, se mv0² sobre 2 for menor do que μmgl sobre 2, isso não acontece. A força de atrito nessa parte em que a barra está entrando na superfície rugosa, ela é maior do que a energia cinética da barra. Ou seja, com certeza ela para antes de a superfície esquerda dela chegar na parte rugosa. Porque a força de atrito é mais do que o suficiente para retirar toda a energia da barra. Então a barra ela ficaria mais ou menos nessa configuração aqui. Ela ainda tem uma parte na superfície lisa. Então a gente tem esses dois cenários. E a gente vai ver o quão importante e o quão isso influencia na nossa resolução. Aqui é a resolução 1.
e essa resolução 2. Essa resolução 2 é bem mais fácil do que a resolução 1. E eu vou mostrar para vocês exatamente por quê. Ó. No caso de a barra não entrar completamente, galera, como a força de atrito a gente tinha visto que era μ mg sobre L vezes x, isso daqui é uma força que se comporta exatamente como a força de um MHS. Então, a barra vai parar exatamente no tempo equivalente a um período do movimento, né? Não exatamente um período, né? Mas metade de um período. Vamos explicar para ficar claro. Essa entrada da barra na superfície rugosa é análogo a esse problema aqui, ó. Tem uma bolinha vindo com velocidade V0 na direção de uma mola. Que está presa aqui na parede. Beleza? Então, essa bolinha que está vindo com velocidade V0, a partir do momento que ela encostar, vou até desenhar lá azul, a partir do momento que ela encostar na mola, isso daqui funciona como um MHS. Essa mola vai frear a minha bolinha, ela vai frear e aí vai começar a empurrar de volta. É como aquele problema clássico de MHS massa-mola, né? Então, velocidade máxima, depois velocidade nula, aí volta. Velocidade máxima, agora para a esquerda, aí velocidade nula de novo e fica voltando. No caso aqui do nosso sistema isso não aconteceria, né? Porque a mola não está grudada no corpo. Então ela empurraria o corpo que voltaria para a esquerda com velocidade V0. Mas, para todos os efeitos, até o instante que essa bolinha para a primeira vez, isso daqui foi 1/4 de período do movimento. Concordam comigo? Por quê? É 1/4 para o que seria, né? 1/4 para ela parar a primeira vez, mais 1/4 para ela voltar para a situação inicial, mais 1/4 para ela ir para a outra extremidade, mais 1/4 para ela voltar para a exata configuração inicial, o que configura exatamente um período, certo? O movimento é quando você volta para as exatas mesmas condições que você estava inicialmente. Então, esse tempo para a bolinha, a partir do momento que ela atinge a minha superfície da mola, para ela parar, isso é 1/4 de um período de um MHS. E quanto que é o período de um MHS? 2π raiz de m sobre k. Beleza? 2π raiz de m sobre k. No nosso caso, então, a gente pode escrever que o ΔT para minha barra parar na condição de mv0² sobre 2 ser menor do que μ mgl sobre 2, nessa condição, o tempo é 1/4 do período. Então vai ser o quê? 2π sobre 4, π sobre 2, raiz de m sobre k. Esse aqui é o nosso período, nosso tempo aí para a barra parar, que é exatamente a pergunta do problema, para o caso de mv0² sobre 2 ser menor que mgl. E galera, lembrando, a gente viu, só recapitulando, né? A gente viu que a FAT se comporta como uma força restauradora de um MHS. Ou seja, o tempo para essa FAT conseguir parar a minha barra é justamente 1/4 do período, porque a baixa é com velocidade e essa força vai freando a barra. No caso, a FAT não funciona exatamente como uma mola a partir desse momento, porque a FAT é uma força resistiva, ou seja, ela não voltaria a empurrar a mola, né? Porque a FAT só reage, ela não faz uma força do nada, né? Mas até o momento que ela para, sim, ela funciona identicamente a uma mola. Cada vez mais, quanto mais dentro da superfície rugosa a barra entra, mais forte fica a barra até o momento que ela para. E a partir desse momento a FAT iria querer devolver ela, só que ela não faz isso. Mas a gente não está importando com isso. Afinal, o problema só está perguntando quanto tempo precisa para parar a primeira vez. Agora vamos para a parte que a questão fica legal. A questão aqui fica legal por conta disso aqui, ó. Vamos lá, que é o caso 1. Então é o caso que mv0² sobre 2 é maior ou igual μ mgl sobre 2. Aqui no caso, galera, não faz diferença o igual eu colocar aqui ou colocar aqui. Porque o igual é como se fosse serviria tanto para um caso quanto para o outro. Ele já está calculado tanto para um caso quanto para o outro, tá? E uma coisa interessante, só para fazer um comentário, galera, a gente percebeu que não importa quanto mv0² sobre 2 é menor do que μ mgl sobre 2. A gente não preocupou com qual a velocidade da barra, a gente só se preocupou, ela para ou não para? Se ela para, certamente o período é esse daí que a gente calculou. E a gente já estava acostumado com isso, né? A gente já estava acostumado com isso no MHS, num sistema massa-mola.
Vocês já repararam que o período é sempre 2π raiz de m sobre k? A gente nunca se preocupou com qual que é a velocidade da bolinha, a gente nunca se preocupou com isso, com amplitude, não. O período, independentemente disso, e essa é a graça do MHS, é 2π raiz de m sobre k. Então aqui, no nosso caso da nossa barra, da mesma forma, independentemente da velocidade que a barra chega, do comprimento dela, whatever, vai ser esse tempo aí que ela vai demorar para parar. Agora vamos para o caso que ela não para. Nesse primeiro momento, né? Ela passa a extremidade esquerda dela e vai parar depois disso. Qual que é o tempo total que ela leva para parar? Agora aqui a gente começa a fazer umas coisas interessantes, tá? Então vamos lá, deixa eu virar nossa folhinha aqui para a gente ir acompanhando. O que a gente vai fazer, primeira coisa é o seguinte, novamente levar para a analogia da mola. Então, galera, o que seria a analogia de a barra tá vindo com velocidade V0, ela vai parando, mas ela passa. E a partir do momento que ela passa, a força deixa de se comportar como MHS. Por quê? Inicialmente, FAT era μmg sobre L vezes x. Mas isso daqui só funciona para x menor do que L, menor ou igual que L maior que zero. A partir do momento que a minha barra entrou completamente, a normal fica constante, então a FAT fica constante, que é μmg. Essa é a FAT, então fica constante. Então a partir desse momento não caracteriza mais o MHS. Então tem um trecho que é MHS e um trecho que não é MHS. Ó que doideira. Como é que seria o análogo disso daqui para uma mola? O análogo disso daqui para uma mola, galera, seria o seguinte. Chega aqui minha bolinha com velocidade V0. Ela vai topar aqui com uma danada de uma mola. Tal. E aí, galera, essa mola tá presa aqui. A mola vai freando. Vou desenhar aqui uma situação subsequente. A mola vai comprimindo. Até que a velocidade da bolinha vai se reduzindo. Aqui já não é mais V0, é V. Um V menor do que V0, mas ainda não parou. E aí, quando isso está acontecendo, eu vou lá e falo assim, mola, a partir de agora você não funciona mais segundo a lei de Hooke. Você funciona com uma força constante. A partir dessa deformação aqui, sei lá, ΔL, que você assumiu, a partir dela, você agora não fica mais forte. Você vai ter esse valor constante. Você vai ficar constante fazendo essa força aí até a bola parar. Então, a partir desse momento, não é mais F igual a Kx. É F igual a esse valor definido de força que você está nesse exato instante aqui. Beleza? Que é qual? Força elástica ali naquele momento é K∆L. Então, força elástica. Qual que seria a expressão algébrica da minha força elástica? Ela seria igual a Kx para x menor do que ΔL maior que zero, menor ou igual a ΔL, e ela seria igual a K vezes ΔL, ou seja, um valor constante, para x maior do que ΔL. E ficaria constante aí para sempre, beleza? Isso seria o análogo. Então, olha que legal, a gente já fez analogia, então agora as coisas começam a ficar mais simples. Qual que seria o tempo entre esse instante 1 e esse instante 2? Entre o instante 1 e o instante 2, a gente tem um MHS, só que não é uma parte completa de um ciclo de um MHS. E aí que as coisas começam a ficar legal. Como é que a gente mensura quanto tempo passou entre um instante e outro? O que a gente tem? Quais dados a gente tem que a gente pode usar para descobrir quanto tempo se passou? E a gente vai se pautar, galera, justamente na velocidade. Olha que legal. A gente sabe que a velocidade, a aceleração, a deformação da mola funcionam como expressões ou senoidais ou cossenoidais. Tanto faz. A gente escolhe se o x é A cosseno de ômega t mais φ0 ou se é A seno de ômega t mais φ0. A velocidade também ela tem um formato senoidal ou cossenoidal e a aceleração também. No caso aqui a gente pode escrever que a velocidade é igual à velocidade inicial vezes cosseno de ômega t mais φ0. A gente pode escrever isso. Beleza? Isso aqui é a velocidade no instante t qualquer, é a velocidade inicial, a velocidade máxima, né, que é a V0, bem quando ela encontra, vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Isso é clássico de um MHS. Velocidade tem comportamento cossenoidal ou senoidal. Beleza? Então, primeira coisa, a velocidade no instante inicial, que é o t igual a zero, ela vale V0.
Então, seria igual a V0 cosseno de ômega vezes o tempo inicial, que é 0, mais φ0. Cortou, cortou. Então, cosseno de φ0 igual a 1. A gente chegou nisso. Cosseno de φ0 igual a 1. A gente pode pensar, para simplificar a nossa vida, que o φ0 é 0 graus. Beleza? Então, a gente vai ficar com velocidade no tempo t é igual a V0 cosseno de ômega t. Beleza? Então, acho que está todo mundo comigo. Então, vem comigo, galera. A gente quer descobrir quanto tempo se passou até que essa velocidade atinja esse valor v, que era esse valor aqui, ó, que eu tinha falado para vocês. Um valor v, que a gente ainda não sabe quanto é, mas a gente sabe que é v. Então, v é igual a V0 cosseno de ômega t. Então, cosseno de ômega t é igual a v sobre V0. Beleza? Então, ômega t, ele é o arco cujo cosseno vale v sobre V0. Ou seja, o tempo, até esse instante aí, é 1 sobre ômega do arco cujo cosseno vale v sobre V0. Luciano, pelo amor de Deus, quem é o ômega? Galera, o ômega, se a gente lembrar da nossa expressão do MHS, ômega é raiz de k sobre m. Quem é o k? O k é a constante da fórmula de quando a gente está tratando F igual a kx. Só que no nosso caso, a nossa força, deixa eu até mudar de cor aqui, a nossa força, Φ, que é a nossa força restauradora, ela é μ mg sobre L vezes x. Então, isso daqui é o K da nossa força. Então, qual que é o ômega do nosso problema? Qual que é o ômega do nosso problema? O nosso ômega, ele é igual a raiz de K, μ mgl, dividido por m. Cortou, cortou. Beleza? Então, ele é igual a raiz de μg sobre L. Certo? Então, a gente está com essa expressão. A gente só não sabe dessa expressão UV. Mas, vamos com calma. Vamos deixar para o final que eu vou mostrar que ele é mais tranquilo de encontrar. Então, esse é o tempo que não é o tempo total ainda, viu, galera? A barra ainda não parou. Ela chegou no nosso instante de velocidade V0, de velocidade V. E a partir daqui vai acontecer aquele fato da mola não mais se comportar como a lei de Hooke. Porque a gente está fazendo analogia, né? Em linhas gerais, a Φ agora fica constante. Então, o tempo agora é mais tranquilo de calcular. Porque se a Φ é constante, a desaceleração é constante. A gente pode usar um Torricelli simples, né? Ou seja, V de t é igual à velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? É V, não é V0, porque a gente está pegando o início agora a partir do instante que a mola parou de se comportar como a lei de Hooke. Então é V igual a V0 menos AT. Beleza? A gente vai usar isso. Não é nem Torricelli, né? É mais simples, é a equação horária da velocidade. Então, a gente quer descobrir quanto tempo leva para a velocidade da barra ser zero, ou seja, ela parar, né? Então, vamos botar zero é igual a V menos. Qual que é a aceleração? Qual que é a desaceleração? Antes, só para ficar mais bonitinho, vamos chamar isso aqui de T1, para eu poder chamar isso aqui de T2. Qual é a desaceleração, né? Ó, galera, força igual a massa vezes aceleração. Mas quem que é a nossa força? A partir desse momento que a Φ ficou constante, ela é μ mg. Cortou m, então a aceleração é μg. Já botei aqui o sinal de menos, porque eu sei que é desaceleração. Então é μg vezes T2. Então T2 é igual a V sobre μg. Então, ó, as coisas estão ficando interessantes. Basta agora eu somar T1 e T2 e descobrir quem é o danado desse V para eu conseguir solucionar nossos problemas. Galera, achar o nosso V não é uma tarefa tão difícil, porque a gente vai usar conservação da energia. Não é conservação, né? A gente vai usar energia. De pegar a energia inicial, subtrair o trabalho da força de atrito até um instante V e descobrir quanto que sobrou de energia, né? Então, basicamente é o seguinte. A gente inicialmente tinha mv0² sobre 2, aí chegou lá a Φ e realizou um trabalho, tirando essa energia, resultando na minha energia final. Qual que é a minha energia final? mv² sobre 2. A barra só tem energia cinética, né?
é a energia cinética dela, perdeu um pouco de energia porque se dissipou pela força de atrito e sobrou energia cinética, beleza? Então é isso. Então vamos lá. mv0 ao quadrado sobre 2 menos o trabalho da FAT a gente já tinha calculado aqui em cima, ó, que é a área de baixo daquele triângulo, né? Afinal, a barra entrou por completo. Então, ele vale isso daqui, ó. L μmg sobre 2. L μmg sobre 2. Então, vamos colocar L μmg sobre 2. Isso daqui é mv² sobre 2. Corta o 2 de todo mundo, corta a massa de todo mundo e a gente chega aqui. V é igual a raiz de v0² menos μgl. A gente chegou nisso. Então agora, basta a gente substituir essa expressão de velocidade, que a gente vai chegar no nosso tempo final. Então o ΔT, deixa eu mudar a cor aqui. O ΔT da minha situação 1, né? Lembra que eu estou fazendo agora o exemplo 1, que é quando a barra entra por completo. Ele vai ser o T1 mais o T2. O T1, ele é 1 sobre ômega. Quem que é o ômega? O ômega é raiz de μg sobre L. Então, é raiz de L sobre G. Raiz de L sobre μg, né? Raiz de L sobre μg. Só para confirmar aqui. Raiz de L sobre μg. Vezes, agora, arco cujo cosseno vale V sobre V0. O arco cujo cosseno vale V sobre V0. Quem que é o V? Raiz de V0² menos μgl dividido por V0. Mais o T2. Quanto que é o T2? A gente acabou de achar ele aqui. É V sobre μg. Quanto que é o V? Raiz de V0² menos μgl dividido por V0. Isso? Exatamente isso, né? Não, dividido por μg. Dividido por μg. Então esse daqui é o nosso tempo. Olha o tamanho, olha só o tamanho dessa expressão aqui. Esse aqui é o nosso tempo na situação 2. Viu como é uma questão completa? Viu como é uma questão completa? E aí você fala, é de boa de resolver questão discursiva no ITA, tem muito tempo de prova, ou o tanto de passo que essa questão tem. E a gente está aqui em 28 minutos praticamente de resolução. Então, é claro que aqui eu fiquei explicando para vocês, mas são muitos detalhes. Para você que, diferente de mim, já não foi com a resolução pronta e tudo mais, lá na hora da prova pensar nisso tudo não é simples. Então, uma questão massa aí para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e é nóis. Se você tiver alguma questão que você queira que eu resolva aqui para você eventualmente, comenta aqui. Agora a gente vai estar aqui frequentemente com questões massas para vocês. Valeu!